Boa noite, pessoal. Meu nome é Erika, né? Como eu já havia me apresentado ontem para vocês, e a gente vai estar estudando aí no decorrer desses 10 dias a disciplina de segurança e biossegurança nos serviços de saúde, tá? E hoje a gente vai dar uma introdução, aprender o que é a biossegurança e falar também um pouquinho sobre infecção hospitalar. Lembrando que essa disciplina, vocês vão ver sobre esses assuntos diversas vezes, então não se assustem, né, quando verem um assunto parecido mais na frente em outras disciplinas, porque é um assunto que a gente sempre bate na tecla, tá? Então, se também não entender com muita propriedade, uma coisinha aqui, outra ali, perguntem no WhatsApp, eu digo para os alunos me mandarem mensagem no privado que eu consigo ter um diálogo melhor para a gente poder, né, tentar te ajudar aí. E mesmo assim, você não conseguir entender, né, não se preocupem que mais na frente vocês vão ver novamente esses assuntos, tá? Então, vamos iniciar. O que é a segurança, né? A biossegurança. A gente tem aí no slide, no primeiro tópico para vocês, que seria a junção da expressão segurança biológica, né? Que vai ser um controle para diminuir os riscos que venham de exposição, manipulação, uso de organismos vivos que podem afetar nossa saúde, né? Causar alguns efeitos adversos para a saúde de nós como seres humanos, dos animais e até mesmo do meio ambiente, tá? Então, a biossegurança vai ser aí essas ações que a gente vai buscar para que juntas elas possam prevenir, minimizar ou até mesmo eliminar os riscos para a nossa saúde, né? E ajudando também aí na proteção do meio ambiente, com a questão dos resíduos. De que resíduos a gente está falando? Do lixo hospitalar, tá? Nesse caso aqui que a gente está falando. E em conscientizar os profissionais da saúde, né, para a gente saber trabalhar, saber usar aí esses recursos que a gente tem disponível para se proteger, proteger o nosso paciente, o meio ambiente e tudo que está ao nosso redor, tá? Acredita-se que o problema, né, enquanto não se tem aí esse controle de biossegurança, não está nas tecnologias disponíveis para eliminar e minimizar os riscos, e sim nos profissionais, né? Porque a gente tem todo o material disponível, a tecnologia está aí ao nosso alcance, então quando acontece, né, os acidentes, isso aí não está relacionado aos materiais nem às tecnologias que a gente tem disponível, né? Geralmente está associado aí com o comportamento, né, dos profissionais e até mesmo dos pacientes, tá? E a gente precisa tomar todas as medidas possíveis para que esses acidentes, né, fiquem cada vez mais escassos. Aí a gente tem também, né, os princípios de biossegurança, tá? Quando a gente adota aí alguns procedimentos específicos para evitar ou diminuir esses riscos aí de atividades que são potencialmente perigosas, né, que estão envolvendo organismos vivos, a gente já está praticando a biossegurança, a gente já está aí se protegendo e protegendo o nosso paciente, tá? Então, o objetivo de quem aplica essas normas de biossegurança é sempre o de conhecer quais são as fontes de perigo, avaliar as situações de risco, né, que essa fonte está oferecendo para a gente poder controlar e tomar algumas decisões aí técnicas ou administrativas para que a gente faça uma mudança que resulte aí na solução dos problemas e garantir a segurança, tá? Então, os riscos, eles podem comprometer a saúde, como eu estava falando para vocês, tanto do profissional quanto do paciente. Envolve aí o risco ambiental em questão dos resíduos, tá? E também envolve a qualidade dos trabalhadores, né? A gente adquirindo aí alguma patologia, alguma doença, se não tomar os devidos cuidados aí de biossegurança, vai atrapalhar no nosso trabalho também, tá? Então, ao profissional da enfermagem, dos técnicos de enfermagem,
cabe aí, sobretudo, a consciência de que essa prática, né, essa responsabilidade de ter a prática da biossegurança em todos os procedimentos que vocês forem fazer, que vocês forem trabalhar, né, e também junto dos pacientes de vocês, vai proteger e garantir aí uma boa condição de saúde e fazer com que vocês estejam sempre aptos a ter aí, a trabalhar e cuidar de você e do próximo, tá? Então, os princípios de biossegurança, além dos riscos ocupacionais, que são aqueles riscos que você corre no seu local de trabalho, seja ele qual for, os profissionais que trabalham aí com os agentes biológicos, né, nos laboratórios clínicos, eles sempre vão estar expostos aí a alguns riscos, né, que estão aí nos tópicos, tá? A gente tem aí os riscos ergonômicos, físicos, químicos e biológicos. Vocês já viram em alguma disciplina falando sobre esses 4 tipos de riscos aí? Ou ainda não? Já a gente viu sobre o biológico, né? Uhum. Então, ó, a gente vai ver os outros agora, tá? Como que a gente vai saber diferenciar? Os riscos ergonômicos são aqueles que vão comprometer, né, a nossa habilidade na hora de trabalhar. Por exemplo, postura inadequada, um ritmo excessivo de trabalho, a repetitividade do mesmo trabalho. Isso aí é um risco ergonômico, tá? Os riscos físicos são aqueles que podem acarretar algum problema físico mesmo, né? O calor excessivo ou frio excessivo, aquela galera que trabalha nos frigoríficos, né? Que tem que utilizar lá aquelas roupas de frio para evitar esse tipo de risco aí, tá? Ruídos, o pessoal que trabalha nos aeroportos, né, que precisam dos protetores de ouvido lá para não danificar a audição. Para quem trabalha com radiação, está correndo esses riscos físicos. Os químicos é mais fácil da gente pegar aí, né, que está relacionado com neblina, gases, poeira, que a gente pode estar inalando, né, e aí trazer riscos, né, respiratórios, problemas respiratórios. E nos riscos biológicos, que é o que vocês, né, já viram, são aqueles que estão relacionados aí com organismos ou substâncias, né, que venham de organismos que podem trazer uma ameaça à nossa saúde. Por exemplo, o lixo hospitalar, a amostra de micro-organismos, vírus, né? Então, vocês vão estar aí expostos a esses riscos biológicos quando vocês forem fazer um acesso periférico, né? Quando for fazer um curativo no seu paciente, quando for passar uma sonda. Então, tudo isso vocês vão estar aí mediante esses riscos biológicos. E é por isso que a gente também vai ver como que a gente tem que se proteger, né? Para não pegar nenhuma patologia, tá? Aqui eu coloquei um esqueminha, né, de todos os riscos, tá? Que são os princípios, né, da biossegurança. Esse é o conceito, tá? Que vocês precisam entender para que serve e o que é. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre infecção hospitalar, né? A infecção hospitalar é aquela que o paciente vai adquirir depois que ele entra no hospital, né? E essa infecção ela pode se manifestar nele aí durante a internação ou até mesmo depois da alta do seu paciente. Só que ela vai ser considerada uma infecção hospitalar depois que ele tiver alta, se ela for comprovada que ela é relacionada com a internação daquele paciente ou com algum procedimento que ele fez, tá? Então, se for comprovado, mesmo após a alta do paciente, que aquela infecção foi por conta da internação dele, aí ela vai ser considerada uma infecção hospitalar, mesmo ele não estando mais lá no hospital, tá? Então, como que a gente faz aí para controlar essa questão de infecção hospitalar?
A gente tem que valorizar as informações, né, que a gente tem, evidências clínicas, né, observar o paciente ou a análise do seu prontuário, analisar os resultados de exames de laboratório, né, os exames microbiológicos, fazer a pesquisa de antígenos, anticorpos, tá? E quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo, e que não tem evidência clínica ou um dado laboratorial de infecção no momento da internação, é colocado aí como infecção hospitalar quando essa manifestação clínica vem aí a partir de 2 horas após a internação desse paciente, tá? Ou quando essa infecção pode ser manifestada aí 2 horas antes da internação, mas o paciente já está no ambiente hospitalar. Não entendi, professora. Vou explicar de novo. O paciente entrou no hospital, mas antes dele ser admitido, né, ficar internado, ele vai passar por um processo, né, de fazer alguns exames. Então ele vai lá na tomografia, vai fazer exames de sangue, vai fazer um raio-x. Então ele já está ali dentro do hospital, ele não está internado, mas ele está lá no hospital fazendo aquele processo, né, até ele ser admitido. Então, se nesse período aí 2 horas antes da admissão dele no hospital, ele contrair aí uma infecção, ela pode ser considerada como uma infecção hospitalar, mesmo ele não estando internado, porque ele estava nesse processo aí, né, fazendo exames e tudo mais, para poder ser admitido, tá? Aí o modo de transmissão. Como que se tem aí, né, essa transmissão? A gente tem 2 modos, tá? Ele pode ser endógeno, que é uma infecção aí que ela é originada da própria flora do paciente, ou exógeno, né, que é uma infecção originada da flora de outro paciente ou de dispositivos auxiliares. O que é dispositivos auxiliares? Materiais que a gente utilize, né, na hora de estar lidando com o paciente, tá? Qualquer indivíduo que precise ser internado no ambiente hospitalar, ele está sujeito a contrair uma infecção, né? Que ela pode estar relacionada aí diretamente com o tempo de internação ou com os procedimentos que são realizados nesse paciente, tá? Então, o endógeno, um exemplo aí de infecção, né, por transmissão endógena. Quando se tem uma infecção urinária, né? Quando uma bactéria da flora intestinal do paciente vai se movimentar, é dele e vai lá para o trato urinário. Ele acaba tendo aí uma migração das bactérias de uma região do corpo que foi para outra. Ou até mesmo quando essas bactérias se multiplicam mais do que deveriam, né, e acabam causando uma infecção. Isso aí é o modo endógeno, né? Foi do próprio paciente, tá? No modo exógeno, é uma infecção aí que pode ser de outro paciente, de objetos contaminados, né? Como alimentos, né? Que vocês já viram que não pode entrar com alimento no hospital, né? Não pode estar fazendo visita todo tempo, tem um horário marcadinho. Tudo isso é para evitar esse tipo de coisa, né? Então, pode ser também por aqueles aparelhos de respiração das vias respiratórias, né? Eles podem inalar aí alguma coisa, né? Ou fazendo um procedimento inadequado. Um técnico vai fazer um acesso periférico, né, no paciente, e aí ele não higienizou as mãos muito bem e acaba aí transmitindo, né, passando uma bactéria para aquele paciente, causando uma infecção hospitalar, tá? Então, isso que a gente ter bastante cuidado para que a gente não contamine o nosso paciente. Então, é por isso a questão de ter cuidado se não estão levando alimentos, né, para dentro do hospital, para os pacientes internados, tá? A gente não sabe como que foi embalado, o paciente está ali com a imunidade mais baixa. Tudo isso são medidas de biossegurança, tá? Cadeia de infecção.
como que acontece aí essa infecção hospitalar, né? O agente infeccioso, o que vai causar, né, esse problema? Pode ser bactérias, vírus, fungos, parasitas, tá? E qual que é a fonte? O que vai transmitir aí? Pode ser ser humano, né? Pode ser um profissional da área da saúde, pode ser um acompanhante, um visitante, pode ser um animal, pode ser os objetos, qualquer um desses pode ser uma fonte para transmitir aí. A porta de saída, né? O que causa aí uma infecção? Escarro, vômito, fezes, sangue, urina. A mais comum, secreção, drenagem de feridas, fluidos corporais, tá? A modalidade de transmissão, como que a gente pode estar pegando aí essa infecção? Pode ser por contato direto, que a gente chama, né? Por exemplo, por isso que é importante os técnicos estarem sempre utilizando aí as luvas, né? E até mesmo os profissionais da área da radiologia também, que acabam ficando aí acessíveis a esse tipo de coisa quando tem que fazer o exame do paciente, né? E aí é importante a gente se proteger com as luvas também, para não, né? Vai que você tem um cortezinho na mão, uma cutículazinha levantada, você não está utilizando as luvas e você acaba entrando em contato com o sangue do paciente, com alguma secreção, né? Então aí é a transmissão de contato. Ou até mesmo pelo ar, né? Pelas vias respiratórias. Porta de saída, de entrada, aliás. Mucosa, pele não intacta, tratos gastrointestinal, sistema geniturinário ou sistema respiratório. E o hospedeiro susceptível, né? Quais são aquelas pessoas que têm mais facilidade de estarem, né, pegando aí uma infecção hospitalar? Idosos, crianças, geralmente recém-nascidos, são aqueles que a gente tem que ter mais cuidado, né? Eles e os idosos, que são aí os extremos da vida, como eu chamo, e eles têm aí, né, um sistema imunológico mais fragilizado. O idoso, né, por conta da idade avançada, e as crianças recém-nascidas, né, por ainda não terem adquirido os anticorpos necessários, tá? Então, eles são hospedeiros aí mais fáceis de pegar uma infecção hospitalar, tá? Além dos doentes crônicos, traumas e cirurgias. A cirurgia é mais fácil da gente entender o porquê, né? Que o paciente vai ter aí vai ser geralmente aberto, né? Então ele vai estar suscetível aí para pegar qualquer tipo de infecção. Então é por isso que é muito importante respeitar a questão dos objetos esterilizados, não contaminar as áreas estéreis, né? Por isso que o cuidado tem que ser extremo nas cirurgias. É um lugar aí muito fácil de se adquirir uma infecção hospitalar. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo? Sim. Sim. Bem tranquilo, né, o assunto? Sim. Boa. Tá falhando um pouco. Pra todo mundo tá falhando ou só o dela? O meu também tá. Eu acho que deve ser a internet. O meu tá tudo bem. Mas O meu tá tudo bem também. tá gravando. Pra quem tá falhando um pouquinho, tá O meu também tá gravando. ok. Aí na segunda-feira eu mando, vocês podem assistir de novo, tá? Fatores que vão contribuir aí para a infecção hospitalar. Além desses pacientes aí que são mais fáceis de contrair, né? Nós temos alguns fatores que facilitam, né, essa questão aí de estar pegando uma infecção hospitalar. Como, por exemplo, o tempo de hospitalização. Quanto mais tempo o paciente fica hospitalizado, né, quanto mais tempo ele fica internado, mais ele vai ficando com o seu sistema imunológico mais fraco, mais ele vai passar por procedimentos invasivos, que é o próximo tópicozinho. Então, quanto mais tempo de hospitalização, mais fácil fica para ele estar contraindo uma infecção hospitalar, tá? Como a frequência da realização dos procedimentos invasivos, né? Como eu dou o exemplo para vocês, o acesso periférico, né?
No acesso central, o acesso venoso central, que é aquele no pescoço, geralmente não são os técnicos de enfermagem que fazem, tá? São os enfermeiros. É o correto para acontecer. Então, o que vocês mais vão realizar é o acesso periférico. E é um acesso aí que vocês vão focar para vocês ficarem craques, né? E não fazer todos os meios de biossegurança para não estarem contaminando os pacientes de vocês. Então, como que a gente faz esses cuidados, né? A gente tem aí que a gente tem que fazer a troca desse acesso, né? A CCIH diz que até 72 horas. Então, 72 horas a gente troca o acesso. E sempre que for trocar, vocês têm que estar prestando atenção se não teve nenhum sangramento, se não tá sujinho ali em volta, né? Para que vocês não contaminem aí o paciente de vocês. Na hora de dar o banho, né? Tem que dar o banho no paciente. Esse acesso é importante que não molhe, para não estar contaminando, que vai estar entrando ali direto na veia do paciente, né? Então, fica mais fácil aí. Então, o que faz? Envolve em plástico, sempre com cuidado para não molhar, tá? Para vocês não correrem o risco aí de estar contaminando o paciente de vocês. Utilização de antimicrobianos, né? Essa questão aí, nas próximas disciplinas de vocês, o enfermeiro vai estar explicando melhor para vocês. Mas dando uma pincelada, como que acontece? Eu acho que todo mundo já ouviu falar que a gente utilizando um antibiótico sem receita médica, tipo assim, peguei uma doença na garganta, uma inflamação na garganta, e eu preciso tomar um antibiótico, em vez de ir no médico, eu vou pegar e vou na farmácia e vou comprar um que eu acredite que vai dar certo. E aí eu faço uso errado. Sai daqui. Eu faço uso errado desse meu antibiótico. O que vai acontecer? Em vez de eu acabar, né, com essas bactérias, eu vou fortalecer elas. E quando eu for no médico, que ele passar esse mesmo remedinho que eu estava utilizando por conta própria, ele já não vai fazer o mesmo efeito que era para ele fazer, porque eu já estou resistente, né? A minha flora já está resistente. Deixa eu só olhar o chat que alguém mandou uma mensagem aqui para ver o que é. Isso, alguém falou aí, levantando a resistência da bactéria, é isso mesmo. Então, a utilização de antimicrobianos tanto que agora só pode estar fazendo uso, né? A gente só pode comprar nas farmácias com a receita, né? Porque antes não era assim, as pessoas iam lá, compravam e faziam do jeito que queria. E não pode, né? Porque a gente vai acabar aí fortalecendo, levantando aí a resistência das bactérias. Então, hoje a gente tem que fazer lá o processo, o médico, né? Ele passa o exame para o paciente fazer para ver qual tipo de antibiótico que ele pode estar utilizando, qual tipo de medicamento que ele pode estar utilizando que vá realmente surgir efeito e matar as bactérias daquele paciente e não deixar elas mais resistentes, tá? A falta de atenção ou a má qualificação dos profissionais que não tomam essas medidas de biossegurança, né? Que eles não trabalham direito, não utilizam luvas, não se preocupam em estar limpando ali a região do acesso periférico do paciente. Tudo isso faz com que adquirir a infecção hospitalar seja algo muito mais fácil, tá? E a ausência de programas de controle de infecção, que a gente vai ver na nossa última aula, que vocês vão ver repetidas vezes também, sobre a CCIH e a CIPA, né? Que são programas aí que buscam minimizar esses riscos, né? Elas juntam aí profissionais da área mesmo, para que juntos eles busquem medidas que exterminem, né, o objetivo é exterminar ou pelo menos minimizar ao máximo os riscos de infecção hospitalar. Melhorou para quem estava travando? Tá dando para entender? Melhorou um pouco. Beleza. Melhorou.
mas tá gravando e vai dar tudo certo. Falta só um pontozinho, gente. Rapidinho a gente termina, mais 10 minutinhos só. E aí, a gente vem falar sobre profilaxia da infecção hospitalar. O que é profilaxia? O que vocês entendem por profilaxia? Que vocês acabaram de ter essa disciplina. Me respondam aí. É a prevenção, né? A prevenção. É o cuidado, né? Ou a prevenção aí. Então, como que a gente vai prevenir essas infecções hospitalares? Como que a gente vai se cuidar para que elas não ocorram, né? Lavagem das mãos com frequência. Isso aumentou, assim, drasticamente com esse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia. E já era muito utilizado aí para evitar as infecções hospitalares, né? Seguir as normas estabelecidas pela CCH, tá? Então, seguir todos os protocolos aí para evitar, né, a infecção hospitalar. Não permitir que os funcionários e acompanhantes se sentem no leito do cliente. Vocês já viram, se alguém já passou por isso, né? Nos quartos compartilhados, chega um visitante e aí para visitar lá um paciente que tá numa maca do lado, né, numa caminha do lado, e tem uma vazia. Aí chega uma pessoa de fora, um visitante pega e deita lá, né, na maca que tá vazia ao lado do paciente que ele foi visitar. Pode um negócio desse? Não, né? Porque ele tá vindo lá de fora, né? Ele pode estar aí. Poder não pode, não, professora, mas acontece muito. Acontece demais, né? O certo é que fique lá na cadeirinha, né? Distante um pouquinho do paciente, o paciente já tá lá meio que debilitado, né? O sistema imunológico dele já tá mais fraco. Então a gente não tem que ficar. Hospital é um lugar assim bem contaminado. Então é por isso que o pessoal fica lá, vocês que vão trabalhar, né, lidando diretamente, vão ter que estar sempre prestando atenção nisso, né, nos visitantes, desses que chegam, se deita lá e acha que tá na sala de casa, tá? Eu sei que é difícil, tem alguém falando aqui que é difícil as pessoas entenderem, realmente é por isso que a gente tem que pegar no pé. E sempre fazer a asepsia, né, limpar, antes de mandar um paciente lá para aquela maca, tá? Aí tem que estar tudo esterilizadinho, porque mesmo a gente pedindo, vai sempre ter gente que faz isso, tá? Manter a higiene pessoal adequada. Por isso que o paciente, a gente tem que estar fazendo aí a asepsia, higiene, tanto do local onde tá, né, às vezes tem alguma ferida exposta, fazer a limpeza do acesso periférico, a higiene. E o banho também, né? Às vezes o paciente nem pode ir até o banheiro, e aí é vocês que vão realizar o banho no leito. Vocês ainda vão ter essa disciplina aí de como fazer corretamente o banho no leito e os principais cuidados que vocês vão ter que tomar, tá? Aqui a gente vai só citar. Observar aí no cliente, né, o aparecimento de sinais. Então, se o paciente aí mudou o quadro clínico dele, vermelhidão, febre, é um sinal bem importante de infecção hospitalar, tem que ser verificado se ele não contraiu infecção, tá? Materiais não descartáveis devem ser colocados nas soluções desinfetantes antes de serem lavados. Então, todo o material que é utilizado no paciente, que você não vai jogar fora, que não é descartável, antes de você lavar, deixa de molho. A gente sempre fala assim, né? Deixa de molho, né? Na substância, para depois fazer a lavagem e a esterilização ou desinfecção, que a gente também vai ver essa pequena diferença aí de limpeza, desinfecção, esterilização, tá? Manter a limpeza na unidade do cliente, né? Manter sempre lá o ambiente onde ele está limpo, né? Para que ele não contraia aí do modo. Qual é o modo que não é, o modo de transmissão que não é direto da flora do paciente? Vocês ainda lembram? Eu falei no começo da aula. Qual é o modo de transmissão? Através de outros ou de objetos. E isso é o modo exógeno, né, de transmissão. Então, até mesmo no ambiente pode estar sendo transmitido aí,
tá? Manter o cliente que é dependente em estado adequado de higiene, aquele paciente que ele não pode se levantar para ir fazer a sua higiene pessoal no banheiro, né? Então, você sempre tem que trocar o paciente, manter ele sempre higienizado. Ele não tem como fazer isso por ele mesmo. Então, é você que vai sempre manter ele limpo e higienizado para que ele não corra riscos, né, de infecção. E a segurança do paciente. O que é a segurança do paciente? Nós temos aí 6 atributos da qualidade do cuidado, né, com o paciente, que é de grande importância tanto para eles quanto para a família, para os gestores e também para os profissionais de saúde, né, para a gente oferecer aí uma assistência segura para o nosso cliente, tá? Esse daí é um esqueminha, tá, desses cuidados, né, de segurança do paciente. Então, quais cuidados que a gente tem que ter? Primeiro de tudo, identificar corretamente o paciente, né? Quando o paciente der entrada no hospital, ele vai ter lá o prontuário dele, né? Com nome, informações da patologia que ele tem, se ele vai ficar internado, quanto tempo ele vai ficar internado. Então, vocês sempre têm que identificar atentamente para ser o paciente correto, não fazer uma medicação na Maria das Dores, que era na Maria Rosa, entendeu? Então, sempre prestar atenção para identificar o paciente, para você não estar fazendo nenhum medicamento errado. Para a galera que é da radiologia, prestar atenção se a gente está fazendo o exame certo, né? O exame é da mão direita, e aí a gente vai fazer o exame da mão esquerda, né? Tem que prestar atenção e identificar o paciente corretamente, porque por mais que pareça absurdo, tem paciente que não tá nem aí, né? Na área da radiologia, principalmente, tá sentindo uma dor no braço esquerdo, o cara tá lá fazendo exame do braço direito e eles não estão nem ligando. E os da enfermagem, os pacientes de vocês, dos técnicos de enfermagem, é pior ainda para lidar, né? Porque no caso é você que vai estar fazendo aí, né, um acesso com um tipo de medicação que para ele tanto faz. Você vai fazer um errado, mas ele também não vai saber se está certo, se está errado. É você que tem que saber. Então é você que tem que tomar esse cuidado, tá? Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Como que a gente faz isso? Você tá num plantão e tudo que você faz com aquele paciente, você tem que deixar registrado lá no prontuário e você tem que se comunicar com aquele, né, aquele profissional que vai entrar depois de você, que ele tem que saber tudo que você fez, como é que foi que o paciente ficou. Então, tem que ter essa comunicação, né? Às vezes existem locais e profissionais, às vezes não gosta do outro profissional e fica aí essa falta de comunicação. Isso não existe. Profissionalismo, tá, gente? Sempre tenham isso em mente. 3.3. Segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. Isso aí tá completamente ligado com o pontinho 1 ali, de identificar corretamente o paciente. Se eu não identificar meu paciente corretamente, eu posso estar fazendo a administração de um medicamento errado, tá? E isso pode comprometer até a vida do paciente também, tá? Pontinho número 4. Procedimentos cirúrgicos seguros. Como é que a gente faz isso? Não invadindo as áreas, né, os campos esterilizados. Então, muito cuidado. Saber calçar as luvas de modo correto, né? As luvas estéreis, elas vêm fechadinhas, embrulhadinhas no pacote. E a gente tem que fazer, vocês vão ter aula prática para poder saber abrir certinho, né? E calçar as luvas de uma maneira que não avancem, né, o campo esterilizado, para que esses procedimentos cirúrgicos sejam seguros, que lembra que eu falei para vocês que é uma área de grande risco de infecção hospitalar? Pontinho 5 aí, higienizar as mãos para evitar infecções. E no nosso caso, né, na nossa realidade atualmente, para evitar também o contágio aí, né, pelo Covid. Mas no caso, na área hospitalar, você lavando as mãos, você evita infecções de diversas áreas, tá? E por último, pontinho número 6, a prevenção de quedas e úlceras por pressão.
que foi o que alguém falou aqui no chat, eu vi por relance, sobre mudar o posicionamento do paciente para não ter as úlceras de contato, né? Pacientes que ficam deitados por muito tempo, principalmente aqueles pacientes, né, que eu tava falando para vocês que não conseguem se cuidar sozinhos, né, dependentes. Então a gente tem que estar mudando depois de algumas horas naquela posição, a gente vai lá e muda a posição do paciente para não estar desenvolvendo as úlceras por pressão, úlceras de contato, tá? Isso, alguém falando aqui, sempre mudar a cada 2 horas, isso. Porque imagina, gente, nós que conseguimos, né, mudar aí de posição na hora que a gente tá dormindo mesmo. A gente tá deitado numa posição, fica por muito tempo, se a gente fica com o braço dormente, fica, né, ruinzinho. E imagine você ficar nessa posição o dia inteiro, né, e aí você não poder mudar de posição sozinho. É muito ruim, né, e isso por dias a fio, né, vai causar aí as úlceras de pressão. O que é a úlcera, professora? São feridas mesmo, né, por estar todo o tempo ali pressionando no mesmo lugar. Então, além disso, né, de estar mudando o paciente de posição, alguém falou aqui também de colchões especiais, né? Só que no caso dos hospitais, geralmente não vai ter aí esses colchões disponíveis para todos os pacientes. Geralmente, quando é uma internação bem longa assim, às vezes os familiares conseguem, né, e tudo mais. Só que a função de vocês mesmo é estar prestando atenção aí, a cada 2 horas estar movimentando, mudando a posição do paciente para evitar essas úlceras. Quando ocorre aí no surgimento dessas úlceras por pressão, vai abrir uma ferida e o risco de infecção hospitalar por essa úlcera aí fica muito maior, né, de contrair uma bactéria aí de contato.